Queridos irmãos, aqui da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, queridos irmãos que nos acompanham nesse momento, hoje nós estamos na vigília da festa de São Lourenço, um diácono romano que foi martirizado, entregou a sua vida por causa da fé. Antes ele era o tesoureiro da igreja naquela época e antes de morrer, sabendo que iriam pegar os bens da igreja, ele chamou todos os pobres e distribuiu todos os bens. Deu os bens aos pobres e quando foi levado para ser julgado, levado ao juiz, pediram os bens e ele então apresentou todos os pobres e diz: eis aí os bens da igreja. Os bens da igreja, os tesouros da igreja são os pobres. Então foi condenado. Primeiro queriam obrigá-lo a renunciar à fé e ele foi firme na sua confissão a Jesus Cristo. Então foi condenado a morrer assado numa grelha. E colocaram na grelha e ele, com muita alegria, porque aquele que é de Cristo é sempre alegre, mesmo na dor e no sofrimento, com muita alegria, ele amarrado lá na grelha, ele enfrentou o martírio. Depois de um certo tempo, disse aos algozes: podem virar de lado, porque o lado que vocês colocaram já está assado. Viraram de lado e depois ele morreu assado numa grelha. Seu corpo está lá na igreja de São Lourenço, extramuros, uma parte, outra parte está dentro dos jardins do Vaticano, sua cabeça, né? E há várias igrejas lá em Roma, ele é um santo muito querido em Roma, várias igrejas dedicadas a São Lourenço. No lugar da sua morte, que foi depois bombardeada, a Basílica de São Lourenço, fora dos muros, foi bombardeada na Segunda Guerra, ainda há pedaços da bomba lá, um bairro pobre, morreu muita gente. Pio XII foi lá pessoalmente para socorrer as vítimas, ficou todo ensanguentado, cuidando de um, de outro, no desespero da Segunda Guerra. E depois a igreja foi restaurada, mas há então várias igrejas dedicadas a São Lourenço, o grande diácono da igreja romana. O Evangelho nos coloca, Jesus nos coloca chamando a atenção para aquilo que é o principal. Há uma história muito antiga de uma mulher que tinha um filhinho e que apareceu uma pessoa muito rica a ela e disse: ali naquela gruta tem um grande tesouro. A senhora pode entrar lá e pegar o que quiser. A senhora vai ter um tempo, mas depois desse tempo a gruta vai ser fechada. Pode ir lá e pegar o que a senhora quiser. Mas nunca se esqueça do principal. Mas nunca se esqueça do principal. Não se esqueça do principal. E ela então, quando entra na gruta, vê lá muitos tesouros, joias, pedras preciosas, colares, barras de ouro, guardados em baús, caixotes e tudo mais. E ela então começa a pegar rapidamente, colocando em sacos, bolsas. Estava com o filhinho, deixou o filhinho num canto assim na gruta, e ia lá e pegava e levava fora, ia lá dentro, pegava, enchia as bolsas e levava para fora. E o tempo estava passando e de repente faltam 5 minutos, e ela vai, pega e vai levando para fora. E faltam 2 minutos e ela corre, vai lá, enche mais uma bolsa, coloca os tesouros lá do lado de fora e a criança lá na gruta. E faltam 30 segundos e ela continua, faltam 10 segundos e ela 10 segundos ainda está tempo e vai lá e pega naquele afã de pegar mais tesouro. Faltam 3 segundos e ela corre e pega 2 segundos e 1 segundo e a gruta se fecha. E ela deixa a criança lá dentro. E começa a chorar diante dos seus tesouros, porque cuidou tanto dos tesouros e se esqueceu do principal, que era o filho que estava na gruta.
Essa mulher pode ser também cada ser humano, cada um de nós. Cuidamos de tantas coisas, nos preocupamos com nossos trabalhos, com nossas atividades, com nossas famílias, com pessoas, com amigos, com ideologias, enfim, com nossas vaidades, com nossos compromissos, e muitas vezes nos esquecemos do principal. E qual é a coisa principal, né? Qual é o negócio mais importante que nós temos aqui na nossa pouca vida aqui na terra? É o que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca de sua alma? A alma tem um valor tão grande, que o demônio trabalha insistentemente 24 horas por dia para nos arrebatar a alma e levar a alma para o inferno. A alma tem um valor tão grande que foi necessário para nos salvar que o Filho de Deus se fizesse homem, sofresse, padecesse, fosse maltratado, humilhado, sofresse dores, angústias, dores físicas, dores morais, e derramasse o seu sangue até a última gota para salvá-la. E se apenas uma pessoa tivesse pecado no mundo, Jesus Cristo teria morrido na cruz por aquela pessoa. Tal é o valor de uma alma. Podem juntar os tesouros do mundo inteiro, todo o ouro dos bancos do mundo inteiro, todos os bens móveis e imóveis, não valem mais do que uma alma. Pode juntar toda a natureza com seus rios, florestas, rebanhos, estrelas, nuvens, galáxias, tudo isto junto não vale mais do que uma alma. E a salvação da nossa alma está sempre nas nossas mãos. E é exatamente isso que Jesus nos diz. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter fama, ter dinheiro, ter muitos amigos, muitos imóveis, muitas pessoas próximas, muitos servos, muitos empregados, se perder a sua alma. Se depois da morte, a sua alma ser precipitada no inferno. Mas como programa para salvar a alma, é necessário passar pela cruz. E é por isso que Jesus diz, quem quiser salvar a alma, tem que ser discípulo dele. E quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é porque muitas vezes o inimigo da alma está dentro de nós, com nossos maus desejos ou más tendências. O próprio eu, o amor próprio, como dizemos, muitas vezes nos impede de seguirmos a Jesus. Faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Quantas vezes acontece isso conosco? Nossa cabeça diz, faça isso, mas somos tão fracos que terminamos fazendo outra coisa. E nossa escolha é errada. E das escolhas erradas, quantas tristes consequências nós colhemos. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E tomar a cruz, Jesus não manda a gente pegar a cruz dele, mas pegar a nossa cruz. Ele nos ajuda, mas cada um tem a sua cruz. Pegue a sua cruz, suas dificuldades, seus sofrimentos, suas lutas. E todos nós temos nossas lutas, sofrimentos, dificuldades, obstáculos, barreiras a enfrentar, tropeços, caminhos tortuosos, muitas vezes os nossos próprios defeitos, problemas causados por nós mesmos. Tome a sua cruz e siga-me.
seu trabalho, um problema na família, tome a sua cruz. Perseguições que você sofre, calúnias, tome a sua cruz. Doenças, incompreensões, tome a sua cruz. Decepções com acontecimentos, com pessoas, tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Venha atrás de mim. Vá comigo, vem comigo. Pise onde eu piso. É assim que Jesus diz. Seja como Jesus, paciente, prudente, misericordioso, acolhedor. Haja como Jesus. Seja como Jesus. Jesus conhecia tudo, sabia de tudo, sabia até da trama que estavam fazendo contra ele. E ele poderia com uma palavra destruir tudo, mas ele permitiu, porque Deus respeita a liberdade humana, não força ninguém. E deixa que a liberdade humana muitas vezes seja levada pela vaidade, pelo orgulho. Ele deixa. E cada um vai arcar com as consequências das suas escolhas. O importante é seguir Jesus. Siga-me, faça o que eu faço. Isso é o seguir Jesus. Por isso, nesta vigília de São Lourenço, a igreja nos chama a atenção ao olharmos o principal. Onde é que eu estou colocando o principal na minha vida? Nas minhas escolhas, o que é o principal? Daí vai depender todo o meu futuro, inclusive depois dessa vida. Não nos esqueçamos do principal, que é salvar a alma. O catecismo nos ensina: o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo e depois ser feliz para sempre no céu. Isso é o principal. Esse é o negócio mais importante. Se nós salvamos a nossa alma, nossa vida teve sentido. Se não salvamos a alma, nossa vida não teve sentido algum. E o que é pior, depois a condenação eterna. Peçamos, pois, muito a Nossa Senhora para nos proteger, nos ajudar, nos impulsionar, nos carregar no colo, nos livrar das garras do demônio, também das nossas paixões desordenadas, e que ela nos socorra, sobretudo quando estivermos no perigo de deixar o que é o principal, que é a nossa salvação. Amém.